E aí, galerinha, beleza? Eu sou a professora Ana Célia e está começando a nossa hora de português. E hoje o nosso conteúdo é sobre concordância nominal e concordância verbal. Se liga aí na nossa aula de hoje. Para a gente entender um pouco do que é, nós começarmos o nosso estudo sobre concordância nominal e concordância verbal, a gente precisa revisar algumas classes de palavras que nós vamos precisar para fazer essa análise. A primeira classe de palavras que nós precisamos lembrar é dos adjetivos. E o que é um adjetivo? É uma palavra que atribui uma característica a quem? Aos substantivos, né? Então, são palavras que caracterizam alguma coisa, os substantivos no caso. Por exemplo, engraçado, forte, feliz, inteligente, alegre, são palavras que dão características, né? Também nós precisamos relembrar o que é numeral. O que é numeral? Parece número, exatamente. É uma palavra que indica a posição do número ou o número de elementos. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, primeiro, segundo, décimo terceiro, um quarto, centena, dezena. Todos esses são, que a gente estuda lá na matemática, né? São numerais, faz parte dos numerais. Os pronomes adjetivos, que são aqueles que modificam o substantivo aos quais eles acompanham. Nós vamos ver exemplos aqui no decorrer da nossa aula, tá bom? Os artigos também nós precisamos lembrar, né? Tem os artigos definidos, indefinidos. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos, que eles sempre antecedem o substantivo, né? Para caracterizar masculino, feminino, enfim. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos. O, as, uns, uma, né? E, para finalizar, os verbos. Nós precisamos relembrar os verbos. Os verbos são palavras que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. Eu coloquei aqui 3 exemplos, né? Viajar, será, chover e tantos outros que fazem parte dos verbos, certo? Então, para nós entendermos o que é concordância nominal, vamos começar do começo, né? Então, a regra geral sobre concordância nominal é que todos os determinantes, ou seja, adjetivo, numeral, pronome adjetivo e artigo, devem concordar quanto ao número e ao gênero. Ao gênero, né? Ou quanto ao gênero e ao número. Ao gênero masculino ou feminino. Quanto ao número singular ou plural. A gente vai entender bem direitinho porque nós fazemos isso na prática, quando a gente fala, certo? Na oralidade, nós fazemos esse tipo de concordância nominal. Primeira situação da concordância nominal. Substantivo de mesmo gênero. Como é que a gente faz de acordo com a gramática? O adjetivo vai para o plural ou concorda com o mais próximo. Como assim, professora? Olha, vamos ver o exemplo. Quando eu digo assim, o Brasil possui montanha e chapada deslumbrantes. Percebam que aqui eu destaquei em azul, montanha e chapada. Montanha e chapada são substantivos. Só que aqui eu tenho um adjetivo, ou seja, eu tenho uma palavra que caracteriza montanhas e chapadas. O que é que tem nas montanhas e chapadas do Brasil? Elas são deslumbrantes. Então, eu entendi aqui que eu tenho 2 elementos, montanha e chapada, e eu deixei o meu adjetivo no plural, eu deixei como deslumbrantes, os 2 são deslumbrantes. Então, pela regra, eu posso sim deixar esse adjetivo no plural para concordar porque eu tenho 2 elementos. Ou eu posso observar os meus 2 substantivos, montanha e chapada, e concordar com o substantivo que está mais próximo. No caso, eu pego o adjetivo aqui, deslumbrante, que está no singular, vocês estão vendo, e eu estou concordando com a palavra chapada. Se fosse, chapada aqui está no singular. Se fosse, e além de estar no singular, está no feminino. Então, se aqui fosse uma palavra masculina, eu já teria que modificar esse substantivo. Então, eu posso deixar o meu adjetivo concordando com os 2 substantivos, no caso ele fica no plural, ou eu posso concordar com o que está mais próximo, certo? Outra situação é quando são substantivos de gêneros diferentes, porque no exemplo anterior que eu mostrei para vocês, eles eram do mesmo
do mesmo gênero. Montanha e chapada são substantivos femininos. Mas e quando eu tenho gêneros diferentes, como é que fica? A regra diz, o adjetivo vai para o masculino plural ou concorda com o substantivo mais próximo. Vejam um exemplo. O homem e a mulher gordos chegaram para a consulta. Homem e mulher são substantivos. Homem está no masculino, mulher está no feminino. E eu tenho gordos, que é o adjetivo, tá? É destacado de verde, certo? Então, como eu tenho homem e mulher, eu tenho dois substantivos, eu posso concordar o adjetivo levando ele para o plural, mas de forma masculina, certo? Percebem que não é gordas, é gordos. Então, eu levo ele para o plural, gordos, e eu deixo no masculino. A minha outra opção é concordar com o que está mais próximo. Então, eu peguei o mesmo exemplo. O homem e a mulher gordas chegaram para a consulta. Não é mais gordos. Agora eu deixei o adjetivo no singular, gorda, e ele está no feminino porque está concordando com mulher, que também é o substantivo feminino. Perceberam a diferença? Se eu vou concordar, se eu vou utilizar os dois, eu coloco no plural e deixo o masculino. E se eu vou concordar com o mais próximo, eu deixo no feminino. Tá certo? Uma outra situação, por exemplo, nesse caso, o último ponto, que é concordar com o mais próximo e deixar no singular. Eu troquei aqui os substantivos. Eu coloquei mulher e homem. Então, se fosse a palavra homem, o substantivo homem, for mais próximo do adjetivo, eu deixando o adjetivo no singular, eu deixo ele no masculino. Aí você diz, professor, e se ao invés de homem fosse menino? Ficaria gordo. E nesse segundo exemplo, se fosse menina, se fosse criança, que é feminino, ficaria gorda. Vocês entenderam? Vai concordar com o mais próximo. Então, ou eu deixo no masculino plural, ou eu concordo com o substantivo que está mais próximo, dependendo se ele estiver feminino, eu deixo o adjetivo no feminino, se ele for masculino, eu deixo o adjetivo no masculino. Outra situação, quando o adjetivo vem anteposto a dois substantivos comuns. O que é anteposto? É quando vem antes, certo? Quando antecede. O que é que eu faço? O adjetivo deve concordar com o mais próximo. Porque vocês viram que no exemplo de cima, no exemplo anterior, o adjetivo ele está depois dos substantivos. Mas e quando ele vem antes, como é que fica, né? Então, o que é que eu faço? Eu tenho aqui o primeiro exemplo. O pai ganhou bonito relógio e camisa. Relógio e camisa é substantivo, estão no singular. Percebam que eu vou permanecer no singular, tá? Então, aqui eu tenho dois substantivos comuns, né? São objetos. Relógio e camisa. Como eu coloco o adjetivo mais próximo, eu vou concordar. No caso, o adjetivo bonito, ele está mais próximo de relógio. E relógio é um substantivo masculino. Logo, bonito, que é o adjetivo, vai ficar no masculino. Se fosse feminino, vejam o segundo exemplo. Agora é camisa, que está mais próximo do adjetivo. Camisa é um substantivo feminino. Logo, eu digo, o pai ganhou bonita camisa e relógio. Se vocês perceberem, se eu fizesse o contrário, ficaria até estranho, né? Se eu dissesse assim, o pai ganhou bonita relógio e camisa. Ou então, o pai ganhou bonito camisa e relógio. Nós não falamos assim. Então, nós obedecemos a regra até quando a gente fala. Percebem como fica estranho se a gente não seguir a regra? Então, fica dessa forma, tá? E quando o adjetivo vem antes, né? Anteposto é antes, a substantivos próprios. Nós vimos que quando vem antes do substantivo comum tem uma regra. Mas e quando esse adjetivo ele vem antes de substantivos próprios, nomes de pessoas, nomes de cidade, como é que fica? O adjetivo vai ficar no plural. Vejam bem, eu tenho os incríveis, Machado e Guimarães. Machado é um autor, Guimarães é outro autor. Então, quando eu digo os incríveis, Machado e Guimarães são ícones da literatura brasileira. Eu tenho dois autores, dois nomes próprios, e eu estou dizendo que eles são incríveis. Estão vendo o adjetivo que está caracterizando esses dois autores? Como eu tenho incríveis dia antes
de dois nomes próprios, ele vai ficar no plural. Então, não seria correto eu dizer o incrível Machado e Guimarães. Eu tenho que dizer com os dois. Então, fica os incríveis no plural, certo? E se o substantivo for modificado por dois adjetivos, como é que fica? Aí, nesse caso, o substantivo pode aparecer de três formas diferentes. A primeira forma, ele fica no singular. A segunda forma, ele fica no singular, mas repete o artigo. E a terceira forma, ele fica no plural. Vejam a primeira forma. Se ele fica no singular, percebam que o adjetivo está antes. Eu tenho a festa espanhola e canadense. Eu tenho apenas um substantivo e o adjetivo espanhola e canadense estão caracterizando essa festa. Não é só uma simples festa, é uma festa canadense e espanhola. Então, festa, que aqui é o substantivo, fica no singular. Aqui já é o contrário, viu? Aqui já é um adjetivo, um substantivo que está sendo mudado por conta do adjetivo. Então, aqui, adjetivo, as palavras que estão caracterizando o substantivo é espanhola e canadense. Então, o substantivo, ele fica no singular e os adjetivos também ficam no singular, tá? A segunda situação é eu deixar a palavra no singular, mas eu vou usar um artigo antes do adjetivo. Então, eu deixo a festa, continua no singular, o adjetivo também. Aí eu digo, a festa espanhola e a, estão vendo esse artigo antes, e a canadense. É outra opção. Tanto faz eu escrever como no exemplo número 1, quanto no exemplo número 2, tá bom? Terceira situação é quando eu vou colocar esse substantivo no plural, né? Percebam que o artigo que está antes dele, o a, que era a festa, agora precisa ficar no plural também. Então, eu tenho as festas espanhola e canadense. Se professora, mas se fosse as roupas, a mesma situação. Se fosse a roupa nova e velha, se fosse as roupas nova e velha. Percebe? Tanto faz, qualquer substantivo que eu colocasse aqui seria a mesma situação. Vocês entenderam? Agora que nós entendemos sobre concordância nominal, que é quando os adjetivos, os substantivos, os artigos precisam concordar, precisam ter uma relação entre eles de singular e plural e de masculino e feminino, agora nós vamos precisar lembrar dos verbos para a gente entender o que é concordância verbal. Vocês estão entendendo que até aqui concordância significa combinar, né? Se encaixar, dar certo um com o outro. E o que é a concordância verbal? Aí a concordância entre os verbos, é a organização de uma oração de acordo com o verbo. Então, aqui, o verbo vai se adaptar ao número e à pessoa do sujeito. Ou seja, a conjugação do verbo, ela vai variar de acordo com o sujeito. Esse sujeito, ele pode, em relação ao número, ele pode estar no singular ou no plural. E em relação à pessoa, ele pode estar na primeira, segunda ou terceira pessoa. Eu coloquei aqui a tabelazinha só para a gente lembrar, ó. Na primeira coluna, eu tenho a pessoa, né? Que é primeira, segunda e terceira. Depois eu tenho outra coluna com o singular, que é o número. E eu tenho plural, que também é o número, certo? Então, por exemplo, a primeira pessoa do singular é eu. A segunda pessoa do singular é tu. A terceira pessoa do singular, ele ou ela. Certo? Isso aqui a gente já tá de boa, assim, entendido, porque nós sempre estudamos em português, né? Vamos para o plural. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do plural, eles ou elas. Só pra gente lembrar aqui os verbos, como é que vai ficar a concordância, tá certo? Vejam só como é fácil. A regra ela é geral. A conjugação do verbo concorda com o sujeito ao qual está se referindo. Não tem erro. Você soube disso, você não tem erro. Vamos ver no exemplo. Ó, eu coloquei tanto na oração quanto o que ele é, a função que ele tem, eu coloquei na mesma cor para a gente entender melhor. Então vamos lá. Eu tenho a oração. Nós amamos muito esse filme. Quem é o sujeito?
Nós. Está abaixo, tá destacado aí, lilás, coloridinho, já para vocês entenderem. Então, nós é o sujeito. Quem é o verbo? Amamos, que vem do verbo amar. E quem é o complemento, né? O restante dessa oração? Muito esse filme. O que é que acontece aqui? O sujeito, que é nós, está combinando com o verbo, ou o contrário, o verbo está concordando com o sujeito. Se ao invés de nós eu colocasse eu, aí eu ia dizer assim, eu amamos muito esse filme? Não, né? Ficaria estranho. Então eu já colocaria eu amo muito esse filme. Então iria concordar. Esse verbo aqui está na primeira pessoa do plural, por isso que é amamos. Olha o próximo exemplo. Tu amas muito esse filme. Estão vendo aqui destacado, né? O sujeito, o verbo e o complemento. O verbo que está na segunda pessoa do plural está concordando com o sujeito que é tu, certo? Tu amas. Entendido? Próximo exemplo, ó. Elas amam muito esse filme. Eu coloquei a mesma oração para ficar fácil da gente compreender, tá? Então, eu tenho o sujeito que é elas, eu tenho o verbo de novo, né? O verbo amar, e eu tenho o restante da oração que é o complemento. Amam aqui está na terceira pessoa do plural. Por quê? Porque elas, lá na minha tabelinha, vocês podem até voltar para dar uma conferida, elas é a terceira pessoa do plural, tá certo? Pessoal, ficou entendida a nossa breve explicação? É muito rápido, só pra gente entender o que é concordância nominal, o que é concordância verbal, pra gente começar a entender esse conteúdo. E agora nós vamos fazer a nossa atividade de hoje, beleza? Então até a nossa próxima aula!